Amém? 1 Pedro 2:1 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, hipocrisia e inveja, e toda sorte de maledicência. Então desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vocês cresçam para a salvação. Amém? Para que por ele vocês cresçam para a salvação. Até aí, amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração uma vez mais na sua presença, Senhor, nessa noite. Fala conosco, nos dá entendimento, nos dá revelação, nos dá compreensão, nos dá capacidade intelectual de entender, de compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala com a tua igreja, fala comigo, fala porque o teu servo ouve. Essa é a nossa palavra para você hoje, Jesus. Você tem liberdade para tratar o nosso coração, para fazer uma cirurgia espiritual nas nossas vidas, na nossa alma. Em nome de Jesus, eu entrego a sua igreja nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, perceba o seguinte, que esse texto está falando de crescimento para a salvação. E há quem diga que salvação é uma coisa instantânea. Pastor, eu creio, sou salvo instantaneamente. Não é assim que a gente aprendeu em muitos lugares, que nos ensinaram que a salvação tem a ver com a instantaneidade, porque é pela fé que eu sou salvo, porque está escrito, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Só que a fé tem processo. Repita comigo, a fé tem processos. O que é fé? A gente precisa entender primeiro o que é fé, porque a nossa mentalidade evangélica diz que fé é pensamento positivo, é acreditar em algo sobrenatural, inefável. Que fé é você pensar, vai dar certo, e de repente, Shazam! Quem lembra desse seriado aí? Shazam! Poder cósmico. Obrigado, Benê. Mas isso não é fé, irmão. A fé está baseada em princípios. A fé tem que estar baseada em verdades, em fundamentos. Então, a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Só que não é instantânea. A fé é processual. Tem uma estrada, tem uma jornada para que eu possa viver um aperfeiçoamento da fé. Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo, até que cheguemos à unidade, até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então ele deu uns para apóstolos, pastores, mestres e evangelistas, que fala dos 5 ministérios, para um aperfeiçoamento da fé, para que o processo de crescimento pela fé aconteça na vida da igreja. Então a fé tem processo. E aqui o apóstolo Pedro, que escreveu 1 Pedro, ele diz que o crescimento da nossa vida é para a salvação. Ou seja, a gente está falando de um crescimento para a salvação, de um processo que nos leva a um crescimento para a salvação. Ele está falando de crescimento espiritual. E Pedro, ele usa até uma figura de linguagem, porque ele fala sobre crianças recém-nascidas, como um bebê que recém-nascido se alimenta de leite para poder se desenvolver, e crescer. Então ele usa essa figura de linguagem.
E aí ele está dizendo o seguinte, porque ele começa falando sobre despojai-vos, abandone toda a maldade, o dolo, a hipocrisia e toda sorte de maledicência. Pare com essas coisas e deseje o leite que vai fazer você crescer. E esse leite é a palavra. Esse leite é a verdade de Deus para as nossas vidas. E eu não estou falando de profundidade das Escrituras. Eu estou falando de princípios básicos. Porque o leite é o princípio básico. Essa palavra aqui, que eu vou pregar para vocês aqui nessa noite, não é para gente experimentada. É para gente que nem começou ainda na fé. E talvez você pense que já começou. Porque está 10 anos na igreja, fala, pastor, já estou numa caminhada na fé. Talvez hoje isso seja desconstruído da sua vida. E você entenda que você não deu nem os primeiros passos. Nem no leite ainda você começou a beber. Talvez você saia daqui entendendo isso hoje. E é importante a gente pensar um pouco sobre isso. Porque crescer no Evangelho exige bastante da gente. Jesus disse, quer ser meu discípulo, faça o quê? Negue-se a si mesmo, renuncie à própria vida, traga a sua cruz e me siga. Então não é fácil. Você percebe que a gente prega aqui toda semana, todo domingo, a gente está falando de questões humanas, morais. Nós falamos de caráter, de procedimento, de transformação. Precisa haver uma transformação de personalidade na nossa vida. Precisa haver uma metanoia na gente. E a gente é ruim por natureza. Também preguei aqui semana passada, a gente é ruim por natureza. Somos filhos de Adão. Temos uma natureza caída. Isso está nos nossos membros. Por isso Paulo dizia, eu quero o bem, mas o mal está em mim. Quem me libertará do corpo desta morte? O mesmo apóstolo Paulo, que entende o processo da corrida, disse, combati o bom combate, guardei a fé. Quando é que alguém pode guardar a fé? Quando você cumpre o processo do aperfeiçoamento da fé. Quando você chega na unidade perfeita, quando você alcançar a plenitude da imagem de Cristo, você alcançou a fé. E aí você pode guardar a fé e dizer, Deus, eu cheguei. Uau, estou pronto para receber a coroa. Perceba que quando Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, logo em seguida Deus recolheu o apóstolo Paulo. Porque não tinha mais razão nem motivo para que ele continuasse aqui. Eu vou dizer uma coisa para você, o maior objetivo da sua corrida aqui é você mesmo. Deus usa a gente para tocar outras pessoas, mas no fundo tem a ver com você primeiro. Quando Deus usa você para tocar o outro, é você que é mais tocado do que o outro. É você que é mais aperfeiçoado que o outro. Quando você faz o bem, sem olhar a quem, e a gente pensa, cara, eu consegui ajudar uma pessoa. No fundo, e espiritualmente falando, sabe quando você tira a venda espiritual e você vê as claras, as limpas, o mais abençoado foi você. O aperfeiçoado foi você. Quem estava sendo preparado era você. E aí Deus só está esperando esse momento que você vai concluir a carreira para dar a você o prêmio e dizer, a cruz valeu a pena para esse cara. Esse cara viveu o propósito da cruz, ele chegou lá. Jesus não foi para a cruz para encher sua despensa de comida. Jesus não foi para a cruz para te dar emprego, para te dar carro, casa, bens materiais, coisas desse tipo. Cara, isso não está nas Escrituras. Essa não era a pregação dos apóstolos, não era a proposta bíblica, não foi a mensagem de Cristo. Esse é um falso evangelho que está sendo pregado aí fora. Deus não te chama para um motivacional independente. Eu preguei aqui semana passada. Deus não trata nada individualmente. O propósito de Deus é coletivo. Lembra que eu falei?
somos muitos, mas somos um e somos muitos. Somos muitos, mas somos um. Porque somos um só corpo. E individualmente somos um. Temos operações diferentes, mas somos um só corpo. Onde o cabeça é Cristo. Então todo projeto de Deus na minha vida tem a ver com unanimidade, tem a ver com coletividade, não tem a ver com individualidade. Por isso que Deus não vai ouvir oração individual. Pediu e não recebeu, por quê? Pediu mal. O versículo seguinte diz: pediu para gastardes no próprio deleite. Ou seja, pediu individualmente, pediu para si mesmo. O teu propósito é você, e isso te faz idólatra. A idolatria tem a ver com a sua busca por si mesmo, não tem a ver com imagens de escultura, tem a ver com você mesmo. Você já viu as pessoas dizer assim: eu me sinto tão bem aqui, eu vou ficar aqui. Isso tem a ver com propósito ou tem a ver com você? Tem a ver com quem? Eu vou inverter os valores. Quando a pessoa diz assim: acontece algum problema na igreja, sei lá, isso acontece, né? Onde tem pessoas, tem conflitos. Aí você tem uma discussão, ou alguma coisa acontece que criou um mal-estar. Aí você não se sente mais bem naquele lugar. Você diz: não me sinto mais bem aqui, eu vou procurar outro lugar. Isso tem a ver com propósito ou tem a ver com você? Isso tem a ver com a sua idolatria. Isso sugere que você é idólatra. Isso sugere que você busca seus interesses. Às vezes tem umas pegadas assim nos grupos. Tem ou não tem? O cara está ali servindo no ministério, tal. Às vezes é qualquer departamento onde une pessoas. Aí tem um problema no meio do grupo. Aí a pessoa diz assim: cara, não é por nada não, eu prefiro sair para não causar problema, para não gerar esse mal-estar, então é melhor eu parar do que eu continuar. Isso tem a ver com a sua idolatria. Porque isso tem a ver com você está pensando em você. Isso é o ser humano pensando em si mesmo. Não está bom para mim, cara? Estou fora. Quando você falar a mesma língua que eu, estou junto. Sabe o que é isso? Isso é um tipo de homoafetividade. Como assim, pastor? Me explica. É eu querer me relacionar com os iguais, com quem pensa igual a mim. Então eu só ando com quem pensa igual ao que eu penso. Eu só vivo e faço coisas com pessoas que pensam igual a mim, porque senão vai dar ruim, vai dar mal-estar, vai dar conflito. Então, quando as pessoas não pensam igual, eu estou fora. Você é um idólatra. Você não entendeu nada do Evangelho. Entende? Por isso, nós somos chamados para as relações. Fomos criados para o relacionamento. Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Ele criou a mulher. A natureza do homem criacional está ligado ao relacionar, porque Deus é relacional. Eu já preguei isso aqui. Deus se apresenta em uma unidade coletiva. Desde Gênesis, façamos o homem a nossa imagem. Ele não está sozinho. Ele não diz eu farei, ele diz façamos. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito. Ele se apresenta dentro de uma trindade santa. Por isso que Deus é amor, porque Deus não é só. Não dá para ser amor sozinho. Amor sozinho é idolatria. Amor próprio é idolatria, gente. Quando é que nós conhecemos que somos discípulos? A Bíblia diz que somos discípulos quando damos a nossa vida pelo nosso irmão. Porque assim como Cristo deu a vida dele por mim, assim também devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Assim saberão que somos discípulos de Cristo. Olha só, não tem a ver com individualidade, tem a ver com coletividade. Eu recebi o preço da graça, eu fui agraciado, Jesus levou na cruz os meus pecados, eu recebi um direito, irmãos, que não tem preço.
Só que agora eu tenho que fazer valer a pena. Eu tenho que entrar no processo da fé. A fé tem um processo. Cara, você está recebendo um direito, uma oportunidade única. Só que você pensa que ela é fácil? De bandeja? De mão beijada? Não. Tu vai ter que ralar, meu irmão. É mais ou menos isso aqui. A represa está aqui, tem bastante peixe. A graça vem aqui e dá para você uma vara com a isca, com anzol, e diz: vai lá e faça valer a pena. Eu vou ter que pescar. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que me esforçar. Por isso que a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque às vezes a gente pensa que está em pé. A gente pensa que porque é evangélico. A gente pensa porque vai na igreja. Cara, e bandeira religiosa nenhuma garante você, cara. Batismo nas águas não garante você. A gente vai fazer, vai cumprir o ritual, porque é ordenança. Existe um pacto espiritual acontecendo, sim, mas isso também depende de você. Não adianta você tomar um banho nas águas, sair de lá e dizer: pronto, agora eu estou salvo, e continuar vivendo no caminho do pecado. Não vai rolar, cara. Existe um impedimento aqui para o nosso crescimento. Existe um impedimento aqui para o crescimento corporativo de qualquer instituição ou qualquer família, qualquer lugar. Esse impedimento precisa ser abandonado. Todos nós carregamos esse empecilho, e é a arma que mais Satanás se apropria para nos engodar, para nos ludibriar, para nos enganar, para que as coisas travem na sua vida. Tudo que está travado na sua vida tem a ver com relacionamentos mal procedidos. Olha só, ele dá uma lista. Ele diz: abandone a maldade. Não preciso nem falar o que é maldade. Ele diz: abandone o dolo. O que é dolo? É um procedimento fraudulento de uma pessoa em relação a outra. É a calúnia. Ele diz: abandone a hipocrisia, que é a dissimulação, que é a falsidade. É alguém que carece de caráter, de sinceridade. Ele diz: abandone a inveja. A inveja é um desejo que eu tenho de ver o outro se dar mal, ou um desgosto que é provocado em mim porque o outro é feliz. E é o outro, não sou eu. Então eu emudeço. Eu fico infeliz com isso. Isso é inveja. E aí a Bíblia diz em Mateus 12:34 que a boca fala o que o coração está cheio. Gente, é muito fácil conhecer uma pessoa. É só sentar com ela e ouvi-la. Passar algumas horas, alguns dias. Às vezes a primeira instância a pessoa já não se revela, mas quando você cria uma certa amizade, a gente já tira de letra quem são as pessoas. Porque a boca fala o que o coração está cheio. O que é maledicência? É a manifestação expressiva dos nossos sentimentos. Então, na verdade, a maledicência aqui é alguém que está contaminado de maldade, de dolo, de hipocrisia, de inveja. E aí a boca fala o que o coração está cheio. E aí você descobre uma pessoa que está carregada desses sentimentos, que são impedimentos para você crescer para onde?
para a salvação. A palavra maledicência significa dizer mal ou falar mal. E a palavra de Deus nos exorta a não viver dessa forma. Colossenses 3:8, Paulo diz: agora, porém, desejai-vos igualmente de tudo isso. Aliás, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem no falar. Despojai-vos, abandone isso. Tito 3:1 ele diz: lembre-se daqueles que se sujeitam aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, sempre prontos a fazer o que é bom, não difamem ninguém, sejam pacificadores, sejam amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com o outro. Está na Bíblia, gente. Por que é tão difícil a gente viver isso? Irmão, e os cristãos daquela época, eles não eram diferentes de nós aqui. Nós gostamos de omitir opinião para tudo. Nós gostamos de fazer julgamentos. Nós gostamos de interpretar as coisas à nossa maneira. E levamos à frente algo que alguém trouxe para nós com muita facilidade. É ou não é? Como diz o Macedo, sim ou não? Mas a Bíblia nos exorta a viver diferente, a mudar o nosso comportamento. Aliás, a Bíblia sempre nos exorta a mudar comportamento. Por que nós somos assim, pastor? Por que eu sou assim? Já se fez essa pergunta? A Bíblia responde, 1 Coríntios. Nós temos uma natureza adâmica. Paulo diz que o primeiro Adão é carnal, é da terra, é terreno. O último Adão, que é Jesus, é do céu e é espiritual. Aí ele vai dizer no versículo 48, de capítulo 15, que os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. E os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do terreno, teremos também a imagem do celestial, que está falando de Jesus e de Adão. Então, irmãos, eu vos declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem o que é perecível herdar o que é imperecível. Ele está dizendo, gente, não dá para vocês viverem aqui dentro dessa natureza caída de vocês. É vir para a igreja bater cartão. Passar anos na igreja e o cara não tem devocional de oração, o cara não tem vida com Deus, não tem uma vida de princípio. Tem gente que sai daqui e fala palavrão no trânsito. Está aqui anos na igreja, conta piada suja, vê prostituição na internet. Tem gente que está aqui, irmão, e não está nem aí, está fazendo tudo errado. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. E você está perdendo tempo, meu irmão. Essa é a verdade. A igreja não vai salvar você, cara. A gente precisa pegar todas as verdades que a gente aprende aqui, cara, porque informação não salva. A gente precisa pegar todas as informações aqui e vivê-las, e transformar as informações em vida. Escrever essas informações aqui, ó, na tábua de carne do coração. Ser marcado pela lei de Deus, para ser diferente. Isso que eu estou pregando para você aqui é para mim também. Eu tenho certeza de uma coisa: ninguém escapa dessa palavra hoje. Não tem ninguém aqui que diga assim, pastor, essa palavra não é para mim não. Isso aí eu estou bem, eu estou praticando muito bem a verdade de Deus aí, isso aí não é para mim não. Todo mundo precisa disso aqui, cara. Porque todo mundo aqui tem costume de abrir a boca para murmurar, para reclamar, para falar mal da vida alheia, para questionar. É uma questão de caráter, cara. Do ponto de vista de Deus, deixar a maledicência é uma questão de caráter.
E eu não estou falando só de falar mal de pessoas, porque muitas vezes nós falamos mal de circunstâncias, falamos mal de um momento. Já viu aquele ditado? Pô, o cara botou areia no negócio, botou areia no caminhão, está botando peso na sua história, porque está criticando. Tem muita gente que faz isso. Nós temos o costume de julgar as pessoas à nossa volta, e isso precisa parar no nosso meio. Eu vou dizer uma coisa para você, no meio evangélico, meu irmão, é o que mais tem. Porque às vezes a gente pensa que porque tem um pouco da verdade da palavra de Deus, acha que a gente pode usar aquelas verdades para julgar o outro. Os maiores julgadores são os crentes evangélicos, religiosos. E Jesus chamava eles de hipócritas, fariseu hipócrita. Que o fariseu é aquele que apontava o dedo para todo mundo, colocava fardo pesado nas pessoas, mas eles não viviam, não praticavam. Porque quando as pessoas iam apedrejar a mulher adúltera, Jesus disse o quê? Se você não tem pecado, faça o quê? Atire a pedra. Alguém teve coragem? Jesus fez as pessoas refletirem. Espera aí, eu não sou perfeito, não posso apedrejar essa mulher. Ele fez as pessoas olharem para dentro, se verem. Aí ele disse assim: antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, repara a trave que está aí nos seus olhos. O Evangelho trabalha o seguinte, irmão: no coletivo, você é um tipo de Cristo. Como assim? Você é a ovelha que dá a vida pelo outro. Você é o sacrifício por amor ao outro. No individual, a palavra é para você, meu irmão. A Bíblia nunca é para o outro, é para você. Quando você ouve a Bíblia, ela é para você, ela não é para o outro. O nosso problema é que a gente lê a Bíblia para o outro, e isso nos faz religiosos. Eu tenho que ser um tipo de Cristo na vida do outro. Eu não tenho que ser assim, diz o Senhor. O ministério profético, eu falei aqui, é aquele que revela o Filho. Porque Deus falou no Antigo Testamento, muitas vezes, de várias maneiras, pelos profetas, mas agora, nos últimos tempos, Ele fala através do Filho. Porque o Filho é o cumprimento da lei. Eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus é a revelação da lei. Tudo que falaram, tudo que os profetas e os sacerdotes e os homens de Deus escreveram nas Escrituras, se cumpriu em Cristo Jesus. Ele é o cumprimento da profecia. E agora eu e você, que somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, precisamos refletir a imagem do Cristo, para que nós nos tornemos uma igreja profética. Quando Cristo for visto em você, o mundo terá a revelação de Deus. Haverá uma metanoia acontecendo, uma transformação acontecendo. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Eu fui criado na igreja, já falei isso aqui. No momento que eu mais precisei da minha vida, dos irmãos que eu falei agora, os meus irmãos vão cuidar de mim. Agora as pessoas que eu ajudei, e isso aqui não é pressão emocional, sentimental e nem psicológica, não. Eu estou falando do meu coração. Porque tem muito líder que faz pressão emocional com a pessoa, né? Eu te ajudei, agora você me deve. Não é nada disso, não. Foi uma frustração mesmo. No momento que eu mais precisei, as pessoas que eu achava, que eu pensei que estariam do meu lado para me ajudar a levantar e caminhar, foram as que me derrubaram. Foram as que me apedrejaram, que me difamaram. E eu peguei um ranço violento de crente, para dizer que só Jesus para gostar de crente mesmo. Ô raça. Mas já estou curado, viu, gente? Onde está o amor? Onde está o verdadeiro cristianismo?
Ninguém aqui é perfeito, cara. O cara aparentemente mais santo do mundo não é perfeito. Nós todos estamos em desenvolvimento de salvação. Desenvolvimento da fé. Todos passamos pelo processo desse desenvolvimento. Estamos na corrida da fé, para combater o bom combate e terminar a carreira. Nós precisamos entender uma coisa: a forma como nós olhamos para o outro define tudo isso. Não é informações, não é a teologia, não são informações em si, mas é quem eu me torno com as informações que eu tenho. É a palavra viva, é você se tornar uma carta escrita, não com caneta, não com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo. É alguém que é provado, atestado e aprovado. Pode chegar aqui e dizer: pastor, eu passei e eu venci, e eu posso ser luz, eu posso ser canal de bênção na vida das pessoas à minha volta, porque isso me aperfeiçoa, isso me transforma. E a primeira característica de uma pessoa doente é a língua dela. A língua da pessoa denuncia. A boca fala o que o coração está cheio. A língua denuncia. E se você perceber, doente se dá bem com doente. Quando dois doentes se encontram, e aí um fala, o outro também fala. E fica: é verdade, e eu também isso. E o outro diz: é verdade, eu aquilo. E aquilo começa a proliferar. Sabe o que é isso? É gente lambendo, um lambendo a ferida do outro. Um doente lambendo a ferida do outro. Porque gente doente se junta para lamber ferida. É incrível isso. Eu falo como pastor agora, pastor de igreja. Já 17 anos quase. Às vezes eu olho para a igreja e falo assim: gente, Jesus não deixa o fulano se juntar com o ciclano. Jesus separa eles. Não deixa eles se conhecerem. Um não canta, outro no outro. Porque se juntar vai dar ruim. Eu fico orando, porque o pastor conhece as pessoas, né? Você vai, senta na casa da pessoa, você senta na mesa da pessoa, e a gente sai de lá tirando de letra. Já sei qual é que é. Vou ajudar esse irmão, claro. Mas a gente fica assim: pô, tomara que ele não se encontre com aquele, porque se encontrar vai dar ruim. Só que o que acontece? Parece um imã. Mano, parece um imã. Os caras se grudam assim, pá e tal, e viram melhores amigos. Aí eu fico assim: só estou de olho. Quando menos espera, são os causadores de divisões, de conflitos, e vai proliferando no meio da igreja. Eu estou usando a igreja como exemplo, mas a igreja, o templo, a estrutura não é tudo, cara. Isso acontece na empresa, no trabalho, na família, no lar, no meio da parentela. Acontece ou não acontece? E a gente tem que se libertar disso, porque isso é um sinal de que você está fora da salvação, que você nem começou no caminho da fé, nem no leite você começou ainda. E Pedro está dizendo: gente, para com isso, começa a beber leite. Ele não fala do alimento sólido. Por quê? Porque você nem começou na fé. Não houve nenhum pingo de desenvolvimento para iniciar um processo para a salvação. Finito. Ah, mas eu sou evangélico há 10 anos. Não importa, você não começou no processo da salvação. Não houve nada para desenvolver você. Porque você não mudou nada. Que tipo de cristianismo é esse que não muda você? Que tipo de cristianismo é esse que o seu parente não quer saber de Jesus?
por sua culpa. Que tipo de cristianismo é esse que todos se afastam de você? Que as suas amizades, os seus relacionamentos são poucos duradouros, são momentâneos. Será se tem a ver com o outro ou tem a ver com você? O outro a gente já sabe que é um problema, porque o outro é igual a você, é Adão, é filho de Adão, tem natureza caída. Mas a minha pergunta é, você, porque eu não estou pregando para o outro, eu estou pregando para você. E você não deve ouvir a palavra como se fosse para o outro, você deve ouvir como se fosse para você. E você? Quem é você? O que você está fazendo com a palavra de Deus? Qual a resposta que você tem para os relacionamentos à sua volta? Aí a gente começa a entender porque muita coisa na nossa vida não desenvolve, não vai para frente. Irmão, eu estou cansado de crente chegar em mim e dizer, pastor, por que isso aqui está acontecendo? Por que Deus permitiu isso? Por que nada vai para frente? Por que as coisas acontecem? Por que isso? Ora por mim, faz uma campanha, vamos ver se as coisas mudam. E cara, você é reflexo de você mesmo. A Bíblia diz que o homem colhe o que ele planta. Às vezes a gente tem que parar de ficar olhando para o porquê e analisar o que a gente está plantando. Porque se você não gosta do que você está colhendo, você devia analisar o que você está plantando. Sim ou não? Mas tem gente que gosta de espiritualizar tudo mesmo. Oh, porque tem um diabo, um demônio. Cara, tem um demônio tomando culpa de coisa que não tem nada a ver. Tem até uma piada aí, uma historinha, que o diabo estava sentado chateado, aborrecido. E aí um anjo passou e falou, e seu diabo, o que foi que você está aí? Cabisbaixo. Fala, tudo é culpa minha? Tudo bota na minha conta? E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, o diabo não faz, ele dá ideia. Quem faz é você. Você já percebeu que o lance do diabo é provocar na pessoa uma atitude que faça com que ela desagrade a Deus? Porque se o diabo matar você e você estiver na fé, ainda que ele mate você, ele não tem poder na sua alma. Você vai para o céu. Então não é do interesse do diabo que você morra salvo. Porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. O interesse do diabo é que você se desconstrua da fé. O lance dele é desconstruir você da palavra, da verdade, dos princípios, dos preceitos. Por isso que ele vem para enganar, para engodar, para que você faça, para que você tome atitudes erradas, para que você seja culpado, não o diabo. A gente precisa crescer na fé, gente, entender essas coisas. Eu creio no espiritual, eu creio que existem batalhas e guerras espirituais, mas a maior batalha que existe é a batalha contra mim mesmo, a minha natureza, a minha humanidade. Jesus já venceu o diabo na cruz. E aí quando você se converteu a Cristo, você já ganhou um demônio derrotado. O demônio que luta contra você é derrotado. Ele já está derrotado, meu irmão. Quem que eu tenho que vencer, pastor? Você precisa vencer você. E para isso você vai precisar de devocional, vida com Deus, vida de oração, não só informação. Você tem que sair daqui, pegar essa informação e praticar, viver, lutar, fazer acontecer, ser um homem transformado. E se você for um homem transformado, você será uma pessoa útil no reino. Você já parou para pensar por que Deus escolheu Maria
para dar luz ao Filho de Deus? Porque, gente, o Filho de Deus tinha que se fazer homem para pagar o preço do pecado. Por um homem entrou o pecado, por um homem entra a salvação. Deus não podia pagar o preço como Deus, porque quem pecou foi o homem. Senso de justiça, olha o senso de justiça. Deus é extremamente justo, gente. Deus é extremamente justo. Um Deus não pode pagar o preço do pecado de um homem. Só um homem pode pagar o preço do pecado do homem. É a dívida justa. Então, o Filho de Deus, que também é Deus, teve que se fazer homem, sujeito a mesmas paixões e natureza que eu e você. Jesus tinha a mesma natureza adâmica. Como homem, a Bíblia diz que ele era sujeito às paixões. Que paixões? As paixões da natureza caída de Adão. Ele as enfrentou. Por isso que ele vivia uma vida de oração. Por isso ele se separava para orar. Porque Jesus, homem, precisava de devocional, tanto como eu e você. Em tudo ele foi tentado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Jesus teve ira. Lembra quando ele virou as mesas dos cambistas? Jesus fez um chicote e ameaçou as pessoas com violência. Olha o temperamento de Jesus. Houve um momento de um temperamento de ira. Houve momentos que Jesus estava num temperamento de tristeza. Chorou de tristeza. Ele sentiu todos os sintomas emocionais que um homem natural sente. Jesus foi 100% homem. E ele venceu. Agora pensa comigo. Se Jesus foi homem, 100% homem, nasceu de um ventre, ele foi uma criança, ele foi um bebê, ele foi um adolescente. Jesus passou pelas fases de uma criança. Assim como toda criança precisa de educação, Jesus precisava de uma boa educação. Aí o Deus Pai olhou para Maria, a bendita entre as mulheres. E ela não é bendita entre as mulheres, porque ela é melhor do que as mulheres, porque ela é a mulher superior das mulheres. Ela é bendita entre as mulheres porque ela foi escolhida para dar luz ao Filho de Deus, porque ela foi escolhida para conceber através do Espírito Santo. Isso fez de Maria bendita entre todas as mulheres. Não existe mulher no mundo que fez o que Maria fez. Mas eu posso falar uma verdade para você. O fato de Deus ter escolhido Maria não tinha a ver com Maria, tinha a ver com José. Porque Maria era despojada de quem? Maria era prometida de quem? De José. Eu, Fabiano, acredito. Você não precisa acreditar. É uma linha de pensamento. Acredito que Deus escolheu Maria por causa do José. Por quê, pastor? Porque José era um cara decente. José tinha um caráter transformado. E uma paternidade faz a diferença na vida de uma criança. Você não imagina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fundação Casa. É Fundação Casa que chama? Presidiário de adolescente? De jovens? Quando você vai na visita da Fundação Casa, o que você vê lá? Mais pai ou mais mãe? Quem me responde? 1, 2 e 3. Unânime. Todo mundo, mãe. Por quê?
Porque se aquele moleque tivesse pai, não estava lá. É ou não é? Porque qual é a função do pai? O que uma paternidade provoca na vida de uma criança? Exemplo. Eu falo como pastor que conheço casos e já vi gente que vem na igreja e tem mágoa do pai, porque o pai batia na mãe. Só que o mesmo cidadão que tem mágoa do pai, que era agressivo com a mãe, é agressivo também com a mulher que tem os mesmos traços, embora odeie o pai, ele é uma cópia do próprio pai. Mesmo não querendo ser igual, a paternidade é uma influência poderosa. Você acaba se tornando igual. Porque toda influência tem o poder de construir algo em você. E todos nós somos construídos pelo poder da influência, não tem jeito. Você é construído pelo poder da influência que você tem e que você recebeu, seja do seu pai, seja da sua mãe, seja da sua criação, seja dos ambientes relacionais, seja dos lugares que você frequenta, e em qualquer ambiente que você se coloca à disposição de um relacionar, e isso traz influência no seu comportamento, na sua maneira de pensar e viver. E nós somos assim por natureza, porque Deus nos criou para sermos relacionais. O problema é que nós estamos aderindo muito da natureza do mal. E quanto mais você se relaciona com o que é errado, você vai se tornando errado naquilo que você se relaciona. Não, não é? Como é que o cara começa, como que começa um adultério na vida de um casal? Como que começa? Você acha que começa assim? Decidir, vou cometer um adultério, vou ali e vou trair. É assim? Claro que não. Meu irmão, começa sutilmente. Você começa olhando, admirando a outra pessoa, seja nas redes sociais, na internet, na pornografia, que você vê as ocultas, as escondidas, e aquilo vai crescendo dentro de você. É igual o galo cantando para Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ah, não conheço esse Jesus. Tá. Aí vem o segundo, não sei quem ele é. Aí vem o terceiro, pelo amor de Deus, eu não sei. Aí ele fala com convicção, eu não sei quem é Jesus. Perceba que o pecado vai progredindo. Ele nega uma vez, ele nega a segunda. Na terceira ele é taxativo. Ele já está afundado no pecado, negando Cristo. Você começa devagarzinho. É uma curtida, é uma olhada. Daqui a pouco é um oi, é uma conversa fiada. Quando vai ver, você está marcando encontro e já está acontecendo o que não devia. É um processo. Porque é um ambiente relacional que você está construindo, é um lugar que está te influenciando. Ambientes nos influenciam e mexem com a nossa moralidade. Me diga com quem tu andas e te direi quem tu és. Esse ditado é real, cara. É a pura verdade. Eu acredito que Deus escolheu Maria porque Maria era despojada de José, e você vai entender agora. Porque a Bíblia diz que Maria, ela concebeu o filho Jesus pelo Espírito Santo. E quando José ficou sabendo, olha só, Mateus 1,18. E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que eles se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E por ser José, seu marido, um homem justo, diga comigo, homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento
secretamente. Olha só. Eu vou ler para você entender. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu o anjo do Senhor em sonho, que disse: José, não tenha medo em receber Maria como sua esposa, porque o que foi gerado dela é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e o nome dele será Jesus, e tal. E ele salvará o seu povo dos pecados. E aí o anjo vem e explica para ele. Mas, gente, vamos pensar na atitude de José aqui, cara. José ouve a notícia, pensa comigo. Tenta se pôr no lugar do José, gente. Você, quem é casado aqui? Tem namorado, noivo, esposa aí? Você, casado, tem um relacionamento sentimental. Se coloque no lugar desse José. Aí vem a notícia, no caso dos homens, né? Cara, a tua mulher está grávida. E tu nem consumou ainda, né? Está grávida. E agora? O que você faria, meu irmão? Tua noiva grávida, e você sabe que não é seu, porque você é homem de Deus e você não fez nada antes do casamento. Você está esperando o casamento para fazer amorzinho. E de repente o seu amorzinho está gravidinha. Qual seria a sua atitude? Homens, tua mulher saiu com outro cara, e agora? Qual a tua atitude? Mulheres, teu marido saiu com outra mulher, teu noivo, namorado, sei lá. Qual que é a tua atitude? O que você faria? Pastor, eu mato. É ou não é? Mata ou não mata? Agora, eu vou trazer essa situação para os tempos bíblicos lá. A Bíblia diz que uma pessoa que cometesse adultério, a lei mosaica dava o direito daquela pessoa ser apedrejada, ser exposta à desonra. E nunca mais ela ia poder casar com ninguém. José tinha todo o direito. Tinha ou não tinha? Mas olha só, esse cara é um cara transformado. Ele pensa na integridade dela. Ele fala assim: eu não vou prejudicar ela. Eu vou romper secretamente esse negócio, porque eu não quero prejudicar ela. Você faria isso? É assim? Pensa comigo. Aí eu entro na conclusão. Deus escolheu Maria porque ela estava prometida desse cara. Fantástico. A pessoa perfeita para ser um espelho e uma referência para o menino Jesus. O maior exemplo de paternidade, de honestidade, de integridade, de homem, de ser humano. Deus escolheu certo. Sabe de uma coisa? Moral da história. Deus tem muitas coisas importantes a efetuar aqui, através de você. Mas a pergunta é: Ele pode contar com você, José? Será se eu e você podemos ser um tipo de José na face da terra, para que Deus venha, sabe, e nos dê um tipo de Cristo para criar e construir? Cristo em vós é a esperança da... Mas Cristo em vós é só se tiver um José, alguém de caráter transformado. Aleluia. Se José abrisse a boca que a mulher dele estava grávida, ela seria apedrejada. Ele poderia no mínimo ter se defendido, mas a Bíblia diz que ele era um homem justo e ele não queria difamá-la. Agora responda com sinceridade. Você acha que José tinha motivos ou não tinha motivos para falar de Maria? Fala a verdade, tinha motivos ou não tinha?
Tinha razão ou não tinha? Esquece o anjo, antes do anjo. Antes do anjo esclarecer, tinha ou não tinha? Mas esse cara não faz isso. E a maioria de nós não perderia a chance de acabar com a outra pessoa. Somos vingativos o tempo todo. Sabe, a história revelou um traço de caráter de José, e isso é o suficiente para mim acreditar na escolha de Deus no nascimento do filho. O mundo precisa de boas influências, meu irmão. O mundo precisa de pessoas transformadas. Comece se autoanalisando, porque a boca fala o que o coração está. Quer saber o que tem dentro do seu coração? Presta atenção do que sai da sua boca. Nós precisamos considerar, isso aqui é uma coisa séria. O pecado da maledicência tem destruído famílias, casais, relacionamentos e a igreja. Porque Deus se move na unanimidade. E o Novo Testamento mostra que quando havia unanimidade na igreja do Senhor, o Espírito Santo descia com poder. Havia uma glória extraordinária quando havia unanimidade, quando um era o coração e a mente do povo, quando eles se uniam em um propósito. Sabe qual foi a intercessão de Jesus pelos discípulos e por mim e por você? João 17:20 diz que ele orou não apenas pelos discípulos, mas por aqueles que crerão através das mensagens dos discípulos. E a oração dele é: Pai, que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Porque a unidade é a prova de que você já adentrou no caminho da salvação e está preparado para um alimento sólido. Isso aqui é leitinho, viu? Isso aqui é leitinho que eu estou pregando para você. Porque se você não aprender a controlar a tua boca e não começar a ter um devocional com Deus, cara, você nem engatinhou ainda na fé. Nem saiu do útero profético ainda. Precisa nascer e crescer. Igual Nicodemos, tem que nascer de novo, meu filho. Quando a unidade vai embora, vai com ela também a possibilidade de nós estarmos debaixo de uma visitação poderosa de Deus. Jesus falou no Sermão da Montanha, Lucas 6:28, ele diz: bendizem os que vos maldizem, orai por aqueles que vos caluniam. O que é bem dizer? Fala bem. Ore pelos que te caluniam. Quer dizer, a pessoa está inventando história a teu respeito, e aí você vai ter que orar por ela. Falar: ó Deus, tenha misericórdia, ajuda essa pessoa, em nome de Jesus, salva ela, Pai. Isso é minha intercessão. Isso ajuda essa pessoa. Ela é uma amada do Senhor. Consegue fazer isso? O Senhor Jesus nos ensinou a não jogar o mesmo jogo. Porque quando alguém falar mal de você, você cai no jogo. Por quê? Porque você, ferido que também carrega ofensa, lambe ferida, espalha lepra por onde passa. Se alguém falou mal de você, fale bem dessa pessoa. Ah, mas estão me caluniando. Então ore por ela. Faça isso. Quando Deus diz para você não falar mal dos outros, Ele não está pensando em proteger o outro. Ele está pensando em proteger você, cabeção. Porque falar mal de quem quer que seja vai prejudicar você, mesmo que a pessoa te prejudicou, mesmo que é uma verdade o que você está falando. Ah, mas eu estou falando, mas é verdade. É verdade, mas não, Deus não mandou você falar. É maledicência do mesmo jeito. Isso prejudica você porque
praticar a maledicência, você vai acionar uma lei espiritual que vai colocar você em prejuízo. Qual lei espiritual? Mateus 7:12. Porque tudo que vós quereis que os homens vos façam, façam a eles também, porque essa é uma lei. É a lei e os profetas. Isso é lei espiritual. O que você quer que alguém faça por você, começa a fazer por alguém. Começa a fazer. Por mais que as pessoas falem com a gente, irmãos, nós não temos que falar, mesmo que tenhamos motivo. Será que somos perfeitos o suficiente para não falhar? Tem algum aqui, alguém que não é que é perfeito? Pastor, não falho de jeito nenhum. Não falho. Tipo o professor Girafales, a única vez que eu errei foi quando eu pensei que estava errado. Tem alguém aqui assim? Então deixa eu te dizer, pare de falar do outro, porque certamente haverá justiça sobre você. Quem está por detrás da maledicência, irmão? O diabo. O diabo quer que você continue fazendo isso, porque quem pratica isso está seguindo o discipulado dele. É discípulo do diabo, a Bíblia diz. Eu vou provar, 1 Timóteo 5,13, Paulo está falando sobre algumas mulheres que ficaram viúvas e deveriam ser socorridas, e aí ele faz uma afirmação sobre o comportamento de algumas. 5,13, ele diz assim, 1 Timóteo 5,13, ele diz assim: além do mais, aprenderam a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas tagarelas, intrigantes, falando que não deve. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem seus filhos, sejam boas donas de casa, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com o efeito já alguns se desviaram seguindo Satanás. Ele está falando especificamente da fofoca, da mulherada, de uma mulherada que estava viúva, que ficava de casa em casa, fazendo intriga. O que é fazer intriga? É promover divisão, é promover contenda entre pessoas. E a expressão que ele usa aqui é: algumas se desviaram seguindo Satanás. Está seguindo o diabo. Mulher crente, evangélica, a mulherada tudo religiosa, tudo frequentava a igreja de Paulo, estava ali na reunião, mas Paulo está dizendo: vocês são discípulos de Satanás. Por quê? Tiago 3,6, ora, a língua é um fogo de um mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo, e ela contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela a mesma chama pelo inferno. Olha só, a língua, ela coloca a carreira da existência humana em perigo. Olha como o negócio é sério. E ela é posta em chamas pelos poderes das trevas, pelo inferno. Quem está, governando você é o inferno, é o diabo. Porque quando nós falamos mal uns dos outros, nós estamos dando lugar ao diabo. E muitas vezes eu ouço pessoas dizer: pastor, mas fulano falou isso. Aí eu pergunto: você ouviu dele? E normalmente a resposta é: não. Foi uma fonte segura, que ouviu de uma fonte segura,
E vai saber lá quantas fontes segura. Salmo 140, 11 diz que o maldizente não será estabelecido na terra. Segundo Timóteo 2,16, evita falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. A Bíblia diz que passarão para uma impiedade maior quem comete o pecado da maledicência. E quer saber de uma coisa, irmãos? Pior pecador é o que propaga. Não é o pecador em si, mas é o que propaga. Esse é o pior. A Bíblia diz que cresce como um câncer, como células mortas. Cresce. Aí você diz, mas eu não tenho nada a ver. Não sou eu o problema, não sou eu que fiz o que é errado. É verdade. O problema não é você não, cara. Eu afirmo para você que você não tem nada a ver com o pecador, porque você é apenas o câncer. Você é o câncer que propaga. Agora eu vou dizer, o cancerígeno tem salvação, o câncer não. O pecador tem salvação, mas você não tem, porque você é o que propaga. Você é o câncer. Às vezes o cara que cometeu o erro, que falhou na vida, que errou, tem salvação, mas você não tem, porque você é um maldizente. Isso é pior. A gente precisa levar isso a sério. Esse pecado é um pecado grave. Está nas listas dos pecados que impedem as pessoas de herdar o reino. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Está na lista. E Jesus afirmou que do coração do homem procede muitos pecados, inclusive o da blasfêmia. E o que é blasfêmia? Marcos 7,11, ele diz assim: porque de dentro do coração do homem procedem maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avarezas, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. O que é blasfêmia? É infamar. Blasfemar é falar mal. E Jesus colocou a blasfêmia junto com o pecado da prostituição, do homicídio, do furto. A gente precisa sair daqui convencido de que esse é um pecado grave. E pior, somos privados da presença de Deus. Eu vou encerrar aqui. Salmo 15, 1 diz: quem o Senhor habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu monte? Quem vive com integridade, quem pratica justiça, quem de coração fala a verdade, vírgula, o que não difama com a sua língua, o que não faz mal ao próximo, e que não lança injúria contra o seu vizinho, esse aqui habitará no tabernáculo de Deus. Irmão, existem dois tipos de pecado da maledicência: o ativo e o passivo. O que difama com a língua é o ativo, o que ouve é o passivo, mas é maledicência do mesmo jeito. Como evitar isso? Lucas 19:16. Evite dessa forma: não andarás com o mexeriqueiro entre o seu povo, não se porás contra o sangue do teu próximo, não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, para que ele não sofra o agravo do seu pecado. Não te vingarás, não guardarás ira contra os filhos do seu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que eu tenho que repreender o meu próximo, para que ele não sofra o dano do pecado. Não é ficar ouvindo não, cara. Não é ficar dando ouvido não. Não é política da boa vizinhança não. Tem mais Bíblia e eu vou encerrar. Timóteo 6:20. E tu guarda o que foi confiado, evitando falatórios inúteis, profanos, contradições, a saber como falsamente lhes chamam, pois alguns professando se desviam da fé. Coríntios 5:11, 1 Coríntios 5:11, mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, roubador. Com tal pessoa nem comais. É dessa forma que você vai evitar o pecado na sua vida. Não se associe. Não se associe, se afasta de pessoas assim, se cure, seja transformado, faz valer a pena esse negócio, cara. Isso vai mudar a tua história, vai mudar a tua família, vai mudar teu lar, vai mudar os seus ambientes relacionais. Isso fará de você um canal de Deus para o mundo. Sabe, o teu problema não é a igreja, o teu problema é tu mesmo. O teu problema não é o outro, não é a esposa, é tu mesmo. Não é o marido, é tu mesmo. Não é o teu vizinho, não é o teu irmão. Pastor, mas fizeram mal para mim, agiram com injustiça. Não importa, cara. Você precisa ser luz. Você precisa ser luz nesse lugar, cara. Ser diferença. Seja um cristão autêntico. Como nós pregamos aqui semana passada, um bem-aventurado. Os caluniados, os injuriados, os perseguidos. Dá glória a Deus quando alguém faz mal para você. Não deixa isso entrar dentro do seu coração. Não deixa o espírito de rivalidade, de vingança, de rancor, de mágoa, de sentimentos contrários te possuírem. Porque você vai reagir. Isso vai virar uma avalanche. Cada vez que você reage, você está plantando no mundo espiritual, no senso de justiça. Você vai colher. Tudo volta para você, meu irmão. Tudo volta. Quer viver coisas boas? Plante coisas boas. Fica aqui, ó, na rocha. Planta os seus pés na rocha. Fundamenta a sua casa em Cristo. E quando vier a tempestade, quando vier a situação difícil na sua vida, cara, você vai continuar em pé, intacto. Nada vai poder te abalar, porque a construção disso é Jesus. Fica nele, fica na rocha. Seja a videira que dá fruto, seja o ramo que dá fruto na videira verdadeira. Não sai de Jesus por nada. Mantenha o foco. Sai daqui desafiado a viver essa palavra, a ser diferente. Não aceite mais esse cristianismo só de informações. A gente tem muita informação, está na hora de viver isso, meu irmão. Eu estou cansado de ficar batendo cabeça com as mesmas pessoas. Está na hora da gente viver a palavra. Está na hora de você dar lugar para o outro. Meu irmão, bebe o leite. Se desenvolva para a salvação. Viva esse processo de crescimento na fé. A fé tem processos. A salvação tem processos. Eu fui salvo pela fé, mas eu estou sendo salvo na minha alma, e eu serei salvo no meu corpo. Estamos dentro desse processo, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então eu estarei pronto, preparado, para que o justo juiz venha e me traga uma sentença justa. Cara, um dia todos nós estaremos diante do grande tribunal, e é isso que nos assusta. É que diante do grande tribunal não vai ter mimimi. Aqui a gente vive debaixo de muito mimimi, cheio de mimimi. Mas é por causa disso, por causa daquilo. O negócio é esse, o negócio é aquele. Eu sou assim porque eu não fui bem recebido. Eu sou assim porque não fui amado, fui rejeitado. O nosso mimimi não vai valer de nada no dia do grande tribunal.
porque todos nós recebemos a mesma medida, a mesma oportunidade, e todos nós estamos diante da vida, e a vida espera que você reaja. O mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera que você reaja. Deus espera que você reaja. Faça alguma coisa, por favor. Se revele como um verdadeiro filho de Deus. Seja a diferença. Lute. Sejamos transfigurados. Com isso, rogo, irmãos, que ofereçam as vossas vidas, os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que este seja o vosso culto racional. Então não vos conformeis mais com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica de pé. Rabachai.